Eu não sou um herói, nunca fui. E também não sou um vilão, nem alguém especial, nem alguém que mereça atenção. Sou apenas uma pessoa comum, alguém que em algum momento da vida percebeu que normalidade é um privilégio frágil, algo que pode ser tirado sem aviso. Quando eu era criança, eu achava que o mundo funcionava de forma simples. As pessoas falavam quando queriam falar, guardavam silêncio quando queriam esconder, e as coisas ruins aconteciam por acaso. Eu acreditava nisso porque precisava acreditar. Era a única forma de dormir em paz. Mas desde cedo havia algo errado. Não foi um dia específico. Não houve um acontecimento claro. Nenhum marco que eu pudesse apontar e dizer, foi ali. As histórias não chegaram com barulho. Elas se infiltraram, como um ruído distante que você não percebe no começo, mas que depois de um tempo se torna impossível de ignorar. Eu escutava coisas que não combinavam com o resto da conversa. Frases ditas rápido demais, detalhes que escapavam sem intenção, silêncios que se prolongavam mais do que o normal. Enquanto todo mundo seguia em frente, eu ficava preso naquele pedaço que não encaixava. No início, eu não dava nome a isso. Era só uma sensação, um incômodo leve, quase infantil, como se algo tivesse sido deixado aberto, como se uma porta tivesse sido entreaberta e ninguém tivesse percebido. Com o tempo, as histórias começaram a ganhar peso. Eu percebia quando alguém estava escondendo algo. Não porque me dissesse diretamente, mas porque o corpo denunciava, o olhar fugia, a respiração mudava, a voz tremia em lugares onde não deveria tremer. Eu levava essas coisas comigo para casa, não por escolha. Elas simplesmente iam junto, e à noite, quando tudo ficava quieto, era impossível não pensar nelas. Era impossível não tentar completar o que tinha sido deixado incompleto. Por muito tempo, eu acreditei que o problema era comigo, que eu era sensível demais, que prestava atenção demais, que criava significados onde não existiam. E talvez fosse mais confortável pensar assim, porque admitir o contrário significava aceitar que eu não tinha controle. Então eu tentei ser normal. Fiz tudo o que se espera de alguém que quer passar despercebido. Estudei, trabalhei, conversei sobre coisas banais. Sorri nos momentos certos. Aprendi a fingir interesse quando não sentia nada. Aprendi a fingir indiferença quando sentia demais. Mas quanto mais eu fingia, mais as histórias se acumulavam. Elas não iam embora quando eu ignorava. Elas ficavam, se empilhavam, se misturavam. Era como carregar um peso que ninguém mais via, mas que nunca era largado no chão. E então começaram as coincidências. Nada grande no começo, nada que chamasse a atenção de alguém além de mim. Um acidente bobo, uma queda estranha, uma doença que aparecia do nada, sempre perto demais, sempre depois de eu ter decidido não escutar. Eu tentava racionalizar. Dizia a mim mesmo que o mundo é caótico, que coisas ruins acontecem o tempo todo, que eu estava criando uma ligação que não existia. Mas no fundo, algo já sabia a verdade. Toda vez que eu ignorava uma história, alguém pagava o preço. Não de forma espetacular, não de forma óbvia, mas suficiente para me fazer lembrar. Suficiente para me manter alerta, suficiente para me impedir de relaxar completamente. Foi aí que o medo começou a se instalar. Não o medo de morrer, nem o medo de ser descoberto, mas o medo de causar dano sem querer. O medo de perceber que a minha escolha de não ouvir não me protegia de nada, só transferia o peso. Eu comecei a entender que as histórias não queriam atenção por capricho. Elas queriam existir, queriam seguir adiante. E quanto mais eu tentava interromper esse caminho, mais elas pressionavam. Ignorar deixou de ser uma opção confortável, virou um risco. Foi nesse ponto que algo se quebrou em mim. Não de forma visível, mas de forma definitiva. Eu percebi que, gostasse ou não, eu estava envolvido.
que havia uma função sendo empurrada para mim e que fingir normalidade estava custando caro demais. Ali, sem ninguém saber, começou a se formar a pergunta que mudaria tudo. Se eu não posso impedir as histórias, o que acontece se eu passar a escutá-las de verdade? No começo, eu ainda acreditava que podia negociar com isso, que havia um meio termo, que nem toda história precisava ser escutada até o fim, que algumas podiam simplesmente ficar onde estavam, sem consequências. Era uma ilusão confortável. Eu comecei a escolher o que ouvir, dizia a mim mesmo que estava sendo racional, que precisava estabelecer limites, que ninguém aguenta carregar tudo o tempo todo, e por um período curto isso pareceu funcionar. As histórias não desapareceram, mas ficaram mais silenciosas, mais distantes, como se estivessem esperando. Esse silêncio foi o mais perigoso, porque quando elas voltaram, não vieram confusas, vieram completas, com detalhes demais, com datas, com nomes que eu nunca tinha perguntado, com informações que ninguém oferece a um estranho por acaso. Eu percebi que as pessoas não decidiam me contar. Elas apenas começavam, no meio de uma frase qualquer, no meio de uma conversa que não tinha nada a ver com isso. E quando se davam conta do que estavam dizendo, já era tarde. Algumas até se desculpavam, riam nervosas, mudavam de assunto. Mas o estrago já estava feito. A história já tinha chegado até mim. E quando eu decidia não escutar, quando eu interrompia mentalmente, quando fingia que não tinha entendido, o peso não desaparecia. Ele se deslocava. Comecei a notar como isso afetava o ambiente ao meu redor. As coisas ficavam instáveis. Pequenos erros se acumulavam. Situações simples saíam do controle sem motivo aparente. Nada era grande o suficiente para chamar atenção. Nada era claro o suficiente para ser acusado. Mas era constante, uma sequência de azares, uma sucessão de problemas pequenos demais para serem ignorados, grandes demais para serem considerados normais. E eu sabia exatamente quando aquilo começava, sempre depois que eu me recusava a ouvir. Esse padrão começou a me perseguir. Não importava onde eu estivesse, não importava com quem eu estivesse. Quando eu tentava bloquear uma história, algo dava errado logo depois. E o pior de tudo era perceber que eu não era o alvo. As consequências nunca vinham diretamente para mim. Elas atingiam quem estava por perto, quem cruzava meu caminho, quem não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Isso me destruiu de um jeito silencioso. Eu comecei a evitar pessoas, diminuí conversas, cortei encontros, passei a escolher palavras com cuidado exagerado, como se qualquer proximidade pudesse ser um risco. Dormir ficou difícil, não por medo de algo visível, mas porque minha mente não desligava. Cada silêncio virava suspeito, cada lembrança voltava incompleta. Eu me perguntava quantas histórias eu já tinha ignorado, quantas tinham ficado presas em mim, quantas ainda estavam esperando, e o que ainda poderia acontecer se eu continuasse fingindo que nada disso era real. Houve momentos em que pensei estar enlouquecendo. Considerei procurar ajuda, explicar tudo para alguém. Mas como dizer isso em voz alta sem parecer absurdo? Como explicar que eu acreditava que histórias causavam danos quando não eram escutadas? Como pedir ajuda sem arrastar outra pessoa para dentro desse peso? Então eu fiquei em silêncio, e o silêncio cobrou seu preço. Quanto mais eu resistia, mais forte tudo ficava. As histórias começaram a pressionar, não de forma violenta, mas persistente, como água batendo na mesma parede, dia após dia. Eu percebi que não se tratava de escolha, não se tratava de coragem ou fraqueza. Era uma condição, algo que funcionava independentemente da minha vontade. Ignorar não me protegia, não protegia ninguém, só adiava o inevitável. Foi nesse ponto que eu entendi algo que me assustou mais do que qualquer coincidência. Não escutar não era neutralidade, era ação,
uma ação com consequências. E se eu continuasse assim, não seria questão de se algo maior aconteceria. Seria apenas questão de quando. Esse entendimento mudou tudo, porque, pela primeira vez, eu considerei seriamente a possibilidade de que ouvir não fosse o problema. Que talvez o erro estivesse em reter, em acumular, em deixar a história morrer dentro de mim. Se ignorar causava dano, e ouvir sem contar não resolvia. Então havia apenas um caminho restante. E aceitar isso significava abrir mão de qualquer vida que eu ainda chamasse de normal. Depois que eu entendi que não havia negociação possível, tudo começou a se reorganizar dentro de mim. Não de forma calma, não de forma clara, mas de um jeito definitivo. Eu percebi que continuar vivendo perto das pessoas era um risco que eu já não podia assumir. Não porque eu fosse perigoso, mas porque eu me tornara um ponto de passagem. E tudo que passa deixa marcas. Cada conversa começou a parecer uma ameaça em potencial. Não para mim, para quem estivesse por perto. Era como se o simples ato de existir em grupo aumentasse a pressão. Como se as histórias usassem os outros para me empurrar na direção que queriam. Eu comecei a observar isso com atenção. Quanto mais pessoas ao meu redor, mais as histórias se agitavam. Quanto mais laços eu criava, mais forte era o peso quando eu resistia. E foi aí que uma ideia começou a se formar, lenta e desconfortável. Eu precisava me afastar, não como fuga, não como punição, mas como contenção. Se as histórias precisavam de mim, então que viessem até mim sem atravessar mais ninguém. Sem usar outras vidas como pressão, sem transformar pessoas comuns em danos colaterais. Tomar essa decisão foi mais difícil do que parece, porque ir embora não significava apenas mudar de lugar. Significava aceitar que aquela vida simples que eu queria já não era possível. Significava abrir mão de normalidade, de rotina, de presença. Significava aceitar o isolamento como parte da solução. Eu não contei isso a ninguém, não pedi opinião, não expliquei nada. Como explicar algo que eu mesmo ainda não entendia completamente? Então comecei a procurar cidades pequenas demais para chamar atenção. Lugares onde ninguém faz perguntas, casas afastadas, esquecidas, mal localizadas. Passei noites olhando mapas, anúncios antigos, fotos desfocadas. Qualquer coisa que me permitisse desaparecer sem deixar rastro. Nada parecia certo. Ou era perto demais de alguém, ou era isolado demais de mim mesmo, ou simplesmente não carregava aquela sensação estranha de alívio que eu estava procurando sem saber explicar. Até que aquela casa apareceu. Não houve sinal, nenhuma sensação sobrenatural, mas algo em mim ficou quieto quando vi a imagem na tela. Uma casa simples, no meio de lugar nenhum, sem vizinhos, sem movimento. Anos vazia, segundo o anúncio. O preço era baixo demais, a descrição curta demais, como se ninguém quisesse que ela fosse notada. E ainda assim, ao olhar para ela, senti algo que não sentia havia muito tempo. Uma ausência de resistência. Como se, pela primeira vez, eu não precisasse convencer nada dentro de mim. Quando cheguei, a casa estava aberta, não arrombada, não abandonada de forma violenta, apenas aberta. Como se fechar nunca tivesse sido necessário. Como se ela soubesse que, quando alguém chegasse, seria eu. Qualquer outra pessoa teria sentido medo. Eu senti silêncio, um silêncio que não pressionava, que não exigia explicação, que não empurrava histórias de imediato. Nos primeiros dias, quase acreditei que tudo tinha acabado. Nenhuma história, nenhuma sensação estranha, nenhuma pressão constante. Foi tentador acreditar que o isolamento tinha resolvido tudo, mas as histórias não desapareceram. Elas apenas mudaram de forma. Quando voltaram, vieram diferentes, mais organizadas, mais completas. Como se aquele lugar tivesse criado espaço para que elas se arrumassem antes de chegar até mim.
Foi ali que eu contei a primeira história por inteiro. Não para alguém específico, não para aliviar ninguém além de mim mesmo. Eu contei porque precisava saber se aquilo funcionaria. E funcionou. Quando terminei, senti algo que não sentia havia anos. Não alegria, não satisfação, mas alívio real. Como se uma pressão antiga tivesse sido finalmente liberada. Foi nesse momento que eu entendi. A casa não me protegia das histórias. Ela me permitia contá-las sem ferir ninguém. Ela criava distância suficiente para que o peso não transbordasse. Desde então, tudo se organizou em torno disso. As histórias chegam. Eu escuto. Eu conto. E elas seguem. Não porque eu controlo algo, mas porque aceitei o papel que tentei negar por tanto tempo. Ir embora não foi o fim da minha vida normal. Foi o começo de algo que, mesmo estranho, finalmente fazia sentido. E essa decisão é o que sustenta tudo até hoje. Hoje, minha vida acontece quase sempre da mesma forma. Os dias passam devagar demais para quem espera algo diferente. As noites chegam cedo demais para quem sabe o que elas costumam trazer. E foi nesse ritmo estranho que eu aprendi a existir aqui. As histórias continuam chegando, não todas de uma vez, não em ordem. Algumas aparecem completas, como se estivessem prontas havia muito tempo. Outras chegam quebradas, cheias de falhas, de silêncios, de partes que não se conectam, mas todas carregam a mesma urgência contida. Elas precisam ser contadas, mesmo que ninguém saiba exatamente por quê. Aqui, dentro desta casa, tudo se comporta de maneira diferente. Não porque a casa faça algo visível, mas porque o mundo parece menos barulhento quando estou aqui. É como se o excesso ficasse do lado de fora. Como se as histórias encontrassem espaço para respirar antes de me alcançar. Eu aprendi a reconhecer os sinais. O momento exato em que a história deixa de pressionar e começa a esperar. É nesse ponto que eu me sento, que respiro fundo, que aceito que não há como adiar. Contar se tornou um gesto preciso, nem cedo demais, nem tarde demais. Quando acerto o momento, sinto isso no corpo. Os ombros relaxam, a respiração desacelera e aquela tensão antiga que sempre me acompanhou começa a ceder. Mas o alívio nunca é completo, nunca definitivo, porque cada história deixa algo para trás. Não no mundo, em mim. Elas não marcam o corpo, não deixam sinais visíveis, mas alteram a forma como eu penso, como eu lembro, como eu durmo. Às vezes tenho dificuldade de separar o que vivi do que apenas escutei. As memórias se misturam e eu preciso me concentrar para lembrar quem eu era antes de tudo isso começar. A máscara faz parte desse esforço. Muita gente pensaria que ela existe para esconder meu rosto, mas isso é apenas uma consequência. A máscara existe para me manter no lugar certo. Quando eu a coloco, eu sei que não sou a história. Sou apenas a passagem. Ela me ajuda a criar uma distância mínima entre o que chega e o que fica. Sem ela, tudo se aproxima demais. Há dias em que me pergunto quanto tempo isso pode durar. Quanto de mim ainda me pertence? Quanto foi sendo ocupado pelas vozes que passaram por aqui? Não tenho uma resposta clara. Talvez nunca tenha. O que eu sei é que parar não é uma opção. Quando eu não conto, o peso volta. Quando eu atraso, a pressão cresce. Quando eu tento fingir que não preciso mais fazer isso, tudo começa a se desorganizar de novo. Então eu continuo. Não por coragem, mas por necessidade. Eu não conto para entreter. Não conto para ensinar. Não conto para salvar ninguém. Eu conto para manter o equilíbrio frágil entre o que precisa ser dito e o que não pode continuar existindo preso. Há momentos em que sinto algo próximo de satisfação. Não orgulho, não prazer simples, mas a sensação estranha de estar fazendo exatamente aquilo para o qual fui empurrado. E isso me assusta tanto quanto me mantém aqui. Porque se isso faz sentido, o que acontece quando deixar de fazer?
As histórias sabem que eu estou aqui. Elas se acalmam com essa certeza. Elas esperam, sabem que terão seu momento. E enquanto essa ordem se mantém, o mundo lá fora parece seguir funcionando. Este é o meu presente. Não é uma escolha diária, é uma continuidade, um estado permanente entre escutar e desaparecer. Eu não sei até quando isso vai durar. Não sei se um dia as histórias vão parar de chegar, ou se eu vou simplesmente me tornar parte delas de vez. Mas por enquanto, existe uma regra clara, uma única coisa que mantém tudo sob controle. Enquanto eu contar, nenhuma história termina sozinha.